Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 63, no campo da vida. Entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Paulo. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o alquimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade apegando-se à inquietação, enquanto muitos pretendem a primazia da fé, redendo preito à negação de si próprios. Querem a paz, guardando-se irritadiços, e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. É natural estejamos nós sob a carga de avelhantados problemas, herdeiros de passado culposo. É preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobreçam. Não comprarás aflições. Preocupar-te-ás com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem, para a divina luz da vida real. Ontem a gente falou no campo da palavra, né? E hoje é no campo da vida, no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente convive, né? Tem pessoas difíceis em volta? Tem. Uma delas somos nós mesmos, né? Nós somos difíceis. Nós queremos tanto a paz, mas a gente vive irritado, a gente vive brigando com as pessoas, né? Mulher ainda tem aquela piadinha da TPM, né? Mulher, quando começa a ficar irritada, o homem corre dela e fala, ih, tá naqueles dias. Agora, o homem, quando fica irritado, não, o pessoal tem medo até que ele saia dando umas burdoadas por aí afora, né? Porque o homem irritado, eu vejo o homem de uma maneira diferente da mulher. Ele é sempre mais leve, mais tranquilo, mas quando estoura também sai de baixo. E geralmente o homem não busca tanto essa paz, porque ele tenta viver em paz. Essa é a real. O mundo, o universo masculino, ele é muito leve. Os homens procuram sempre se divertir com pouca coisa, né? Hoje mesmo eu abri o Facebook e estava lá todo mundo tirando, né, barato dos São Paulinos, que tomaram uma lavada ontem do Palmeiras, né? Então é uma coisa que não tem futuro nenhum. Ninguém ganha, ninguém perde com isso. Quem tá ganhando são os jogadores lá. E muito, por sinal, né? Para não fazer metade do que um operário 4 horas da manhã sai para fazer no seu serviço e voltar 10 horas da noite para casa. Eu creio que seja algo muito injusto. Mas quem sou eu para falar em injustiça de dinheiro aqui, né? Então cada qual com o seu problema. Mas ainda assim o homem se diverte tomando uma cerveja entre amigos, contando piada à toa, né? E mulher não. Mulher, para se divertir, tem que ter algo assim que prenda ela de uma forma mais, né, sentimento, que seja algo assim que abrace ela, que a acalente, né, que traga segurança. A mulher é mais exigente para ser mais feliz, né? Engraçado que no campo espiritual todos nós já fomos homens e mulheres. Todos nós já passamos por experiências nos dois sexos. Eu não sei por que quando a gente reencarna a gente esquece aquilo que a gente foi. Né? A mulher podia vir com aquele bom ânimo que o homem carrega naturalmente. E o homem podia vir com essa sensibilidade, com esse desejo de conforto, de carinho, né? Ser mais atento às necessidades do outro, como a mulher é. Né? E a gente, não sei, a gente reencarna, a gente esquece tanta coisa que a gente esquece também essas partes que eu acho tão principal assim para poder conviver bem, né? Entender o outro, buscar dentro da empatia, ver o que o outro necessita e tentar suprir, né? Não custa nada para um filho
né? Ligar para uma mãe, dar um abraço na mãe. Agora mesmo eu escutei um amigo falando assim, na passagem de ano, Natal, eu passo até meia-noite com a minha mãe, independente da vida que eu tiver, com quem eu tiver. Até meia-noite é com a minha mãe. Depois que passa a meia-noite, que eu desejo Feliz Natal, Feliz Ano Novo, aí eu vou ter com os meus amigos, com uma namorada. Ou seja, a prioridade é a mãe, né? Enquanto outros não, sei lá, tá dentro da mesma casa, não percebe que tem que lavar um prato para a mãe, que tem que dar uma força, ver que a mãe tá subindo na escada, que tá se arrebentando para limpar alguma coisa. Ô mãe, deixa que eu faço isso para você, né? Falta a sensibilidade do próprio esposo, do companheiro de jornada, de ver que a mulher está sobrecarregada com atividades diárias da casa. Falta dessa esposa, às vezes, olhar para o marido e falar, nossa, hoje ele está precisando de um carinho, né? É sempre esporro, esporro, porque durante a convivência a gente vai pegando liberdade com a outra pessoa, de modo que é mais fácil você maltratar do que ver o que ela está precisando e fazer como a gente fazia lá no começo do relacionamento, né? Então, tanto homem, mulher, filho, mãe, amigos, irmãos, vão se deixando, né? Vão se abandonando no decorrer do caminho. E a gente não está ali junto em vida à toa, né? Ontem eu li O Porquê da Vida, e é onde tem o conto da Giovana, né? Que o Leon Diniz faz esse conto, mas na verdade é uma lição de vida muito grande. E a Giovana se abre para o Maurício no final do conto e ela fala, nós estamos juntos há muitas vidas, nós já viemos juntos há várias vezes, né? Então, provas, a gente tem provas uma atrás da outra de que a convivência não é de hoje. Nós não conhecemos pessoas hoje e hoje iniciamos uma vida com aquela pessoa, não, essa pessoa já cruzou com a gente outras vezes, né? Uma hora somos nós, a mulher, outra hora nós somos o homem da situação, uma hora nós somos o filho, uma hora nós somos o pai. Então é tão complicado, né, a gente ter uma boa convivência, porque a gente já vem de acertos e erros do passado, né? Então, o que tem que colocar na cabeça? Se eu estou vivendo essa aflição desse momento, se eu estou vivendo esse desequilíbrio, se no meu lar não tem aquele amor que tanto eu preguei, eu desejei, é porque algo está errado e lá atrás eu não consigo descobrir agora o que é. Então, não adianta eu querer descobrir, adianta eu tentar resolver da melhor maneira, né? Se eu quero paz, eu dou paz, se eu quero amor, eu dou amor. Ah, Patrícia, mas... poxa, eu me dedico até não querer mais e não tenho retorno. Muitas pessoas reclamam disso, né? Da falta do retorno. Não espere nada dos homens. Espere de Deus. Ele tá vendo a tua parte, né? Agora, se a gente desiste no meio do caminho, se a gente começa a reclamar daquilo que a gente tem, se a gente começa a ficar agoniado, se debatendo, é que nem quando a gente tá se afogando, né? Eu já passei por esse processo de quase afogamento. E quando você fica ali, né, desnorteado, se debatendo e tal, você não consegue criar um equilíbrio para subir. Você vai se afundando cada vez mais. Então, tem que ter aquele momento assim de cabeça fria, que não é fácil, né? Aí você respira e vai tentando se equilibrar devagarinho. Quando vê, você tá boiando. Você passou para cima da água e tá conseguindo sobreviver. E ainda, melhor, em paz, né? A nossa vida é mais ou menos isso. Se a gente ficar se debatendo, reclamando, eu tô muito preocupada em relação a uma amiga minha. Ela anda muito amargurada, muito triste, muito decepcionada com as pessoas. Não tem como viver dessa forma. Vai gerar uma série de coisas dentro dela, vai pesando isso dentro dela. Né? Ai, porque o marido, ai, porque o filho, ai, porque o papagaio, o periquito, a coisa não tá boa aqui. Começa a se afundar num monte de coisa ruim e começa a se debater no meio disso tudo, perde o equilíbrio, perde a paz e vai ganhar alguma coisa, a doença, né? Porque a gente sobrecarrega o quê? O perispírito com tanta energia ruim. E o perispírito, como eu já falei outras vezes, e eu tô aqui de prova, né? Não sou nenhuma santa, eu tô pagando caro as amarguras que eu tive durante a vida, as frustrações que eu acabei tendo com pessoas que eu fui guardando no meu perispírito. Só que o perispírito é que nem uma latinha de lixo.
né? Você vai. Ele não é uma lata de lixo, mas a gente faz ele de lata de lixo, né? Porque a gente vai guardando, chega uma hora, pum, estoura. E quando ele estoura, vai estourar onde? No corpo. E aí vem as doenças. Aí você, com saúde, está reclamando de tudo em sua volta. Agora imagina você sem saúde, então, e não vai transformar em nada na sua volta. Pior, só vai piorar. Se tá ruim você fazer as suas coisas, tá te sobrecarregando, porque as pessoas em volta não colaboram com você, e você tem saúde ainda para realizar suas tarefas, tá ruim assim, imagina se você adoecer. Continua sem ter o apoio das pessoas, continua sendo frustrado, né? Continua entristecido com essas pessoas e ainda sem a possibilidade de resolver os seus assuntos. Não é pior? Então eu tento acalentar minha amiga nessa fala, porque eu sei o quanto é horrível eu querer subir numa escada e chegar no segundo degrau, a perna fica fazendo assim, ó. Ela fala, não, Patrícia, volta, desce, você não vai conseguir. Quando eu consigo trocar a pilha de um relógio que está no alto, aqui em casa, inclusive, eu já estou pensando seriamente nisso. Tirar os relógios da altura e botar tudo para baixo. Porque vai chegar um momento que eu não vou conseguir trocar uma pilha. Eu sei que esse momento está perto, não está longe. Porque a saúde, depois, uma vez perdida, não tem mais como recuperar. Até recupera, né? Como eu falei outro dia aqui, existem casos de cura que a gente fala que são verdadeiros milagres, né? Para Deus nada é impossível, mas para nós está longe dessa compreensão. Nós não temos essa fé toda ao ponto de conseguir um milagre, de melhorar a nossa saúde 100%. Uma vez perdida, fica difícil de trazê-la de volta, né? Então eu não pago para ver mais nada. Hoje eu vejo quando está custando a minha paz, está custando a minha saúde, opa, parei. Né? Quando eu vejo que vai dar uma discussão que não vai chegar em lugar nenhum, né? Que a pessoa está querendo ganhar no argumento, eu falo, tá bom, fica com o teu argumento e eu fico com o meu aqui, quietinha, cada qual na sua, né? Não adianta a gente querer levar adiante, você não vai transformar. Você joga a sua sementinha lá, joga aquela, né, semente da dúvida, pelo menos, e deixa a pessoa pensar, né? Então, tudo que a gente tem em volta, como o texto diz, tem um trabalho na natureza, tem um tempo para acontecer. Então as pessoas que estão em volta e nós mesmos também temos o nosso tempo e as pessoas têm o tempo delas para amadurecer, para crescer, independente daquilo que a gente já veio, né? Se dentro da gente está ali o homem, a mulher do passado, a gente no momento certo isso aflora, né? Quando eu tive o prazer de pintar minha casa pela primeira vez, né? Eu estava ajudando meu marido, nunca tinha feito isso na vida. E eu falei, poxa, o meu lado homem tá saindo, né? Tá aflorando aqui. Porque eu, Patrícia, nunca me vi com um pincel na mão. E depois que eu perdi o marido, eu passei a pintar minha casa sozinha. Para mim não tinha segredo nenhum mais. Então, quer dizer, tudo é experiência. Tudo faz a gente crescer. A gente precisa ter um empurrãozinho, né? Então, às vezes, uma palavra nossa na vida de alguém é um empurrãozinho que tá faltando para despertar nela aquilo que tá lá dentro. A gente se nega a se desenvolver muitas vezes. E as pessoas que estão em volta, a gente quer ficar cutucando, né? Não, eu sou melhor do que o outro, eu sou melhor do que o outro. Não, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós estamos aqui passando por processo de transformação, precisamos da convivência com os outros, sejam pessoas mais sábias ou não, mas nós precisamos desse desenvolvimento, desse dia a dia com outros, né? Ninguém nasceu para ficar sozinho, ninguém nasceu para se criar sozinho, a gente não consegue, a gente fica parado. Retroceder, a gente não vai retroceder mesmo, não faz parte da nossa natureza, mas a gente vai ficar estagnado se a gente não der o devido valor para as oportunidades, para as vivências que vêm em volta, né, que fazem a gente impulsionar. Eu acabei de falar isso pro meu irmão, entrou água do esgoto, ele voltou para cá, para as casas da rua onde ele mora, né, e na casa dele também subiu água pelo ralo. Aí eu falei para ele, vamos comigo no centro espírita hoje à noite, né, hoje tem trabalho. Aí ele falou assim, eu tô com medo de sair. Eu falei, não faça isso. Medo? Não. Aconteceu o negócio, é pra gente passar por cima disso. É pra gente aprender com aquilo ali, saber resolver e passar. Né? As coisas difíceis, como que eu posso falar? Os entraves, eles vão acontecer na vida da gente justamente para testar se a gente vai adiante ou se a gente fica sentado olhando. O que vai adiantar ficar dentro de casa? Se subir a água, subiu. Né? Ver se tem alguma coisa no chão que pode comprometer.
e deixa ali, fecha a tua casa e vamos fazer a nossa parte, né? Na volta, se der algum prejuízo, a gente arca com o prejuízo, mas a vida não pode ficar parada. Então, muitas das vezes a gente vê algo que barra a gente fala, não quero ir adiante porque eu tô com medo. O medo é o pior inimigo que nós temos. O medo, a raiva, a ira, a reclamação, são sentimentos que travam o ser humano, travam. A gente não vai para trás, mas trava, a gente para. Então nós não podemos ter sentimentos assim fortes, eles vão acontecer, faz parte do ser humano. Se aqui na minha casa o vento carregar meu telhado, eu vou morrer de medo, porque bateu água aqui na minha laje, vai transbordar na casa inteira, eu vou perder tudo aqui dentro. Eu tenho esse medo? Tenho, mas isso não me impede de dias de vento sentar, rezar e falar, Senhor, seja feita a sua vontade. Se eu tiver que reconstruir tudo aqui, eu reconstruo, fazer o quê? Né? Mas o Senhor me dê força para conseguir. Eu só peço a Deus isso. Eu falo, não me tire os problemas. Eu não peço para Ele me tirar as pessoas e nem os problemas da minha vida. Mas eu falo para Ele, me dê força, me dê discernimento, me dê resignação, resiliência, que eu possa ter esperança, fé, sempre em movimento, para que nada me abale ao ponto de eu travar. Eu morro de medo de ficar travada. Já aconteceu de eu sentar e não conseguir levantar. Isso eu entro em pânico. Por mais que eu tenha fé, por mais que eu tenha certeza que aquilo não é à toa, o travar me dá pânico. Porque eu acho que o pior que tem pra gente é o travar, né? A gente não pode ficar travado. A gente tem que continuar, né? Nem que seja de pouquinho em pouquinho. Coloquei uma postagem ontem no Face lá que não dá pra fazer tudo de uma vez. Eu vou fazer por parte. A minha casa antes eu limpava ela todinha num dia só. Hoje, é dias e dias limpando. Não tem problema. Pelo menos eu tô limpando. Eu tô cuidando. Então, no dia a dia, a gente não vai conseguir resolver tudo o que aparece. A gente não vai conseguir viver bem com todas as pessoas. Mas a gente tem que se dedicar ao ponto de que um pouquinho para cada um dá, né? Então, que a gente não pegue as aflições como um empecilho da gente se ocupar, da gente se desenvolver, da gente ajudar os outros, né? E não é porque um não tá cedendo pra gente aquilo que a gente gostaria, que o outro também não vai ceder. Não vamos desistir das pessoas, não vamos desistir daqueles que nos tratam com, como que eu posso dizer, né, com maus tratos. A gente não vai viver com ninguém que maltrata a gente, né? A gente acaba se afastando. Mas tem aquelas pessoas que parece que a gente é invisível, né? Eles não se tocam que a gente tá ali, que precisa deles também. Mas a gente não precisa ficar melindrado com essas pessoas, porque cada um dá só aquilo que tem. Se a pessoa não tem como ela te dar. Você não tem como, mas eu ensinei, é meu filho, tal. Não, você ensinou, mas ele não aprendeu. Não era o momento dele ter aprendido ainda. Mas uma hora aprende. Acredite no ser humano. Acredite que as pessoas que estão em sua volta não é à toa. Elas estão aprendendo com você de alguma forma. Hoje eu abri o Facebook, estava lá uma professora, fala pra pro, não sei o quê. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, isso não vamos retroceder, né, na fala, porque o ser humano tem mania de retroceder na fala. Não vamos fazer isso, não existe pro, não existe prof, não existe pissora, fessora, o que existe é professora, por favor, né? Aquilo que a gente aprendeu, a gente não pode voltar lá atrás e começar do zero de novo. A sensação que eu tenho quando um professor fala dessa forma não é uma forma carinhosa de falar com o aluno, não. É uma forma de retroceder, é uma forma de você não se colocar diante da importância que você é. O professor é um cara importante e não é para ser babá de aluno, ele tem que ser professor. Você pode cuidar do teu aluno, você deve olhar os problemas que o seu aluno tem, tentar sanar esses problemas de forma que ele chegue na aprendizagem. Eu não posso querer resolver problema de aluno com cesta básica, levando roupa para aluno. Já fiz essas coisas também, mas não resolve. O que resolve é você ensinar o seu aluno que quando ele crescer, ele vai ter o dinheiro dele para comprar a comida dele, para comprar a roupa dele. É isso que vai adiantar. Então, essa história de você super proteger um filho, um aluno, querer ser a Branca de Neve com 7 anões em volta, não, isso é só no conto de fada. Na vida real não é assim que funciona. Cada qual tem que ter a sua importância, cada qual tem que se dar o devido valor, né? E às vezes as palavras têm um peso tão forte, né? Parece que não,
Mas eu já cansei de ver aluno de ensino fundamental 2 virar para o professor e falar: boa tarde, pro. O professor virou as costas, ele prostituta. Ele termina a palavra depois. Então a gente não tem que dar brecha para essas coisas acontecer. E assim é no nosso dia a dia, no nosso profissional, no nosso pessoal. A gente não tem que dar brecha para as pessoas, a gente tem que ter uma postura, tem que respeitar, tem que ser respeitado, né? A gente só vai receber aquilo que a gente dá. Então, eu não lembro de nenhum professor que seja bonzinho. Eu só lembro daqueles meus professores que eram mais carrasco, mas que faziam uma coisa acontecer, que me ensinavam. O que eu vejo hoje é muito professor que se faz de bonzinho para esconder a sua incompetência. Ah, aquele professor é tão bonzinho, mastiga chiclete junto. Mas o que foi que ele te ensinou mesmo? Não, ele era muito bom, tá? Ele era muito bom, mas o que foi que ele te ensinou mesmo? Né? Então, a mãe que é um pouco mais dura, o pai que é um pouco mais duro, o filho nunca vai esquecer. Ele vai ficar até bloqueado, mas ele não vai esquecer. Agora, aquele que é muito bonzinho, que é muito companheiro, meu pai e minha mãe foi sempre muito companheiro, tá? O que foi que eles te ensinaram? Né? A vida teve que te ensinar. O que o pai e a mãe não ensinou, a vida teve que te ensinar. Então, eu prefiro uma postura um pouco mais disciplinada, mas que faça um efeito na vida das pessoas. Isso é na convivência do dia a dia. Você não pode deixar uma pessoa ficar te xingando o tempo todo, achando que isso é uma brincadeira, né? Eu acabei de brincar num grupo de WhatsApp lá, com um amigo meu de infância, e dei risada, mas logo em seguida eu pensei, falei, não, eu dei uma brecha que não era legal, né? Então, às vezes, uma brecha que pode gerar uma falta de respeito. A gente não se vigia o suficiente, às vezes fala alguma coisa que pequenininha pode... É que o grupo é muito bom, ninguém deu continuação na brincadeira que eu fiz, uma brincadeira sem graça, né? Então, assim, que a gente repare no exemplo que a natureza nos dá, né? Olha os passarinhos, olha os cachorros. A natureza ensina a gente o tempo todo a conviver bem. Então, a gente tem que ver como que é a disciplina, como que é a vida no campo da natureza. Se a gente seguir, ela é muito sábia, né? E a gente fala que os animais, eles não têm inteligência, porém eles têm uma conduta que o ser humano ainda não possui. Observa bem.